Olá, está começando o Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Hoje a gente conta que a morte de um cãozinho foi assunto na Justiça Federal. O autor do processo pediu indenização por dano moral. Saiba por quê. Veja também. TRF da Primeira Região julga que o profissional com férias marcadas, que entra de licença médica, tem direito a usufruir da folga em outro período. Hoje temos também a professora Rossana Pavanelli, com mais uma lição sobre os caminhos da gestão de pessoas no serviço público. Agora, no programa Inteiro Teor, que leva a Justiça Federal da Primeira Região até você. O melhor amigo do homem também é motivo de disputa judicial, mas não pela guarda do bicho, como a gente vê em processos na Justiça Estadual. Aqui na Justiça Federal, o dono de um cachorro processou a Universidade Federal da Bahia por considerar que o atraso na necropsia não foi adequado. Saiba o final dessa história na nossa reportagem. São adoráveis e amados por muita gente. Esses bichinhos de quatro patas chamam a atenção pela beleza, inteligência, carinho e por diversas outras qualidades. E até quem considere os cachorros como membros da família. Cristiane, por exemplo, trata o pequeno Fidel como se fosse um filho. Faz festa de aniversário para o cão, tem um álbum de fotos só para ele, compra roupas de cama e o leva para fazer um check-up de saúde frequentemente. Check-up ele faz anualmente, ele faz check-up de tudo, inclusive oftalmológico. Faz limpeza de tártaro todos os anos, eu cuido bem dele, assim, nesse lado aí eu prefiro me antecipar em descobrir alguma coisa, foi nesse negócio de fazer muito exame que eu descobri que ele tinha um caroço. Se não fizesse exame, eu não ia descobrir nunca que ele tinha um caroço, porque era pequeno e ele começou a crescer. E pensa que acabou? Fidel tem até perfil em uma rede social. Cristiane conta que deixa até de viajar por causa do cãozinho. É um amor tão grande que ela se emociona ao falar dele. Ele é a minha cara metade. Disso eu tenho certeza. Minha alma gêmea é o Fidel. Ele é parecido comigo em tudo. Né, Fê? E da mesma forma que Cristiane, há diversas pessoas que compartilham do mesmo sentimento e evitam até pensar na possibilidade de doença ou morte do animal. Mas infelizmente esse momento chega e para um cidadão na Bahia, o falecimento do cachorro se tornou objeto de discussão no tribunal. O homem entrou na justiça contra uma empresa que fabrica ração e a Universidade Federal da Bahia. Segundo ele, o animal morreu por suposta indigestão causada pelo consumo do alimento produzido pela indústria. E a universidade não teria produzido o laudo de necropsia no prazo de 10 dias e nem teria tratado o corpo de forma adequada. O dono do cão alega que esses fatos lhe causaram traumas psicológicos e por isso pediu indenização por dano moral. Mas a quinta turma do TRF da Primeira Região negou o pedido. O colegiado entendeu que os documentos anexados ao processo não permitem afirmar que a universidade contribuiu para os danos alegados. Para a quinta turma, o comportamento do autor da ação também não demonstra trauma psicológico, por ele ter procurado a clínica para atender o animal apenas após 15 horas de sofrimento do cachorro. Se ele tivesse mantido e delimitado a ação dele apenas em face da indústria, teria talvez tido maior êxito pelo seguinte aspecto. Porque a indústria, como fornecedora daquele produto da ração animal, ela tem a obrigação de jogar no mercado um produto que tenha a qualidade esperada. E uma vez colocando em xeque a qualidade que não atendeu os seus objetivos, porque o produto possivelmente não estava pronto para o consumo, ele teria então uma questão de um fato linkado com um dano, que é o falecimento do animal. E aí você teria uma suposta verossimilhança nesse nexo causal entre um e outro, corroborado pelo próprio laudo que a UFBA produziu. A seguir, o assunto é o quadro Universidade Corporativa,
Nossa convidada Rossana Pavanelli fala da gestão de pessoas no serviço público. E sobre as férias, a gente explica uma decisão que permite ao profissional em licença médica desfrutar do descanso em período posterior a essa licença. Eu volto já. Estamos de volta com o quadro Universidade Corporativa. A professora da Fundação Getúlio Vargas, Rossana Pavanelli, fala sobre mais um tema que aborda a gestão de pessoas no serviço público. Confira. Hoje, iremos abordar desburocratização, aumento da efetividade da atuação pública e inovação como grandes desafios impostos ao setor público. Conforme já abordado em outros programas, é fundamental que o conceito de inovação seja abraçado pelo setor público, pois o conceito de inovação vai muito além da criação do inédito, do inventar uma nova lâmpada. Inovar não é necessariamente fazer algo novo, mas sim fazer diferente o que todo mundo faz e alcançar melhores resultados com isso. Nesse contexto, inserir inovação aos processos e às estruturas de avaliação é imprescindível para o alcance da plena efetividade organizacional. É preciso incluir na cadeia de valor institucional, representada por seus principais macroprocessos finalísticos de apoio e de gestão, vetores que possibilitem trabalhar a inovação de forma sistêmica em toda a organização. Na prática, é preciso sair da chamada zona de conforto e promover questionamentos e reflexões constantes a respeito do que é feito e como, e do que poderia ser feito para se alcançar melhores resultados. Quando se fala em desburocratização, por exemplo, a inovação pode ser apresentada como um dos caminhos possíveis para a redução de entraves e o aumento da eficiência e da efetividade em relação à atuação pública. Burocracia, no sentido organizacional, não trata necessariamente de algo negativo, pelo contrário. Estabelecer sistemas formais para atuação e controle é fundamental. Entretanto, o estabelecimento de procedimentos e de sistemas demasiados ou ineficientes que impeçam ou prejudiquem o bom funcionamento da organização é, sem sombra de dúvida, negativo. A desburocratização requer diretrizes, alinhamentos, racionalizações, revisões e consolidações normativas e administrativas, que vão muito além do que somente rever processos e normas. Novamente, aqui, a inovação apresenta-se como fundamental. É possível, sim, aumentar a eficiência operacional e a efetividade da atuação pública, respeitando-se eventuais limitações jurídico-legais. Aliás, tais limitações não podem ser desculpa para aceitar os níveis atuais de eficiência e não se buscar galgar novos patamares em termos de efetividade. Em prol de um processo de aprimoramento continuado de gestão pública, é preciso trabalhar a inovação. Ressalte-se aqui que grandes conquistas foram observadas ao longo dos últimos 25 anos em relação à modernização e ao aprimoramento da gestão pública brasileira. Entretanto, é preciso sempre buscar conquistar novos patamares em prol da excelência. Independentemente de questões políticas regionais ou relacionadas à natureza organizacional, fortalecer a atuação pública por meio da redução de entraves burocráticos, identificando oportunidades para realinhamento de ações internas, com vistas ao aumento da eficiência e da efetividade da máquina pública e ao atendimento de qualidade ao cidadão, seja esse representado por pessoas jurídicas, por pessoas físicas, faz-se fundamental. Fico aqui, esperando ter contribuído para mais essa importante reflexão. Até a próxima. Férias marcadas e o profissional entra de licença médica justamente nesse período, mas ele tem direito a usufruir dos dias de folga em outra ocasião, conforme decidiu o TRF da Primeira Região. A primeira turma do TRF da Primeira Região determinou que a União assegure a um auditor da Receita Federal o direito ao gozo das férias relativas ao período aquisitivo de 2008, com o pagamento do respectivo adicional de 1/3. O servidor teve o direito suspenso por ter se afastado para tratamento de saúde, justamente no período que tinha marcado as férias. Para a União, não era possível remarcá-las nestas condições.
O argumento foi rejeitado pelos desembargadores aqui do TRF da Primeira Região, que seguiram o voto do relator, juiz federal convocado Regis de Souza Araújo. De acordo com o voto dele, o direito de férias está assegurado como fundamental. Qualquer limitação, como a que chegou a ser imposta por meio de uma portaria, editada ainda em 1988 pelo Ministério do Planejamento, portaria esta citada no processo, significa retirar do trabalhador um direito que lhe é garantido constitucionalmente. O que o Tribunal Regional da Federal da Primeira Região disse agora e reafirmou uma jurisprudência que vem, inclusive, desde o Superior Tribunal de Justiça, é que se o servidor tem direito às férias e entra em licença saúde, ou seja, adoece, ele não pode ter as férias impedidas de serem gozadas depois, porque a licença para tratamento de saúde é um instituto e as férias tem previsão expressa na Constituição da República. Então, na Constituição você tem 2 artigos básicos que definem isso, que é o 39 e o artigo 7º. Então, no momento que o 39 remete o servidor ao 7º, ele diz assim, olha, férias são um direito fundamental. Então, as férias não podem ser suprimidas, em especial por regulamento. Segundo o especialista, a mesma premissa vale para quem trabalha na iniciativa privada. Para o seletista, você também tem a mesma previsão. Tanto tem que o servidor é remetido ao seletista, e não o contrário, né? O direito do seletista às férias, por remissão constitucional, é trazido também ao servidor. Então, o seletista também não pode sofrer prejuízo nas suas férias pelo fato de ter entrado em licença saúde. Quer saber mais sobre esse e outros processos? Está tudo no portal do TRF da Primeira Região. E o programa também está no nosso canal no YouTube. O Inteiro Teor, uma produção do Núcleo de Rádio e TV do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, fica por aqui. Até semana que vem. Tchau.